um sítio que é central para todos os tomarenses, é a sede do Conselho através da Praça da República, é o ponto de encontro natural em Tomar, em frente também temos a igreja de São João Batista e também é o ponto da participação cívica. Eu sou também deputado municipal em Tomar e é o ponto da participação cívica, que até à entrada da Câmara Municipal tem o povo é o que mais ordena, e no Palácio Dom Manuel, uma antiga prisão, que é hoje a sede da Câmara Municipal. Ali temos a zona do Jardim, o Hotel dos Templários, a antiga fábrica de afiação, toda a zona nova da cidade, a parte antiga, o Rio Nabão. Passa muito tempo a conduzir? Passo. Quantas horas por dia? 3, 4. O que é que costuma pensar quando vai aqui a conduzir? Assim, para Lisboa ou para cá? Organizar as minhas coisas e as minhas agendas. Ideias, projetos? Projetos, tudo isso. Tudo isso. E a ideia, por isso é que a casa dos meus pais fica a cerca de 1 km de distância daqui. Vinha para aqui de bicicleta, normalmente aos sábados à tarde. Também, num período em que a minha mãe ainda trabalhava na fábrica de afiação, costumava ficar aqui ao sábado de manhã. E a minha avó tinha uma característica muito interessante, ela era artesã e vendia nas feiras do artesanato, não só em Tomar, mas também um pouco por toda a região. E também costumava ir muitas vezes visitá-la nas feiras do artesanato. A minha avó era uma mulher que teve uma vida de luta, ficou viúva muito nova, com 3 filhos, num tempo em que ser mulher viúva não era fácil em Portugal, e conseguiu que os 2 filhos e que a filha conseguissem se ingrar na vida, e eu acho que isso é um grande ensinamento que a vida da minha avó nos pode dar, e respeito muito todo o seu percurso, de mulher que ficou viúva antes dos 30 anos, de mulher que trabalhou sempre no Pedro Estado Novo na antiga fábrica de afiação, mas depois que também ajudou a criar os seus netos, nomeadamente eu próprio, que vinha para aqui em criança. Era o local em que também vinha muitas vezes ao fim de semana. O meu avô Júlio e a minha avó Nazaré eram personalidades muito engraçadas. O avô Júlio era um ferroviário que trabalhava no entroncamento, homem de esquerda, se calhar daí vem muito da minha questão política, que sempre tentou incutir em mim esses valores de esquerda, nomeadamente ali quando estava sentado à lareira. Era um homem que passava grande parte do ano sentado à lareira, quase no verão ainda estava sentado à lareira. A minha avó era o oposto em muitas coisas, muito ligada à igreja, aos valores tradicionais, não podiam ser desse ponto de vista maiores opostos. Curiosidade, o meu bisavô, o pai da minha avó, esteve ligado à defesa do rei Dom Manuel II e do rei Dom Carlos na altura do fim da monarquia, e depois acabou por andar escondido e exilado no tempo da Primeira República, e depois acabou por adquirir uma parte substancial aqui desta zona de Carvalho Figueiredo, junto ao rio Nabão. Quando tomei esta opção de ser candidato a Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, em primeiro lugar foi por uma vontade pessoal. Obviamente, percebendo que tinha apoio para utilizar. Faz parte de um natural percurso político, faz parte de um natural desejo de servir a comunidade, e significa poder servir a região e poder servir o Partido Socialista num momento que será difícil, nos próximos 2 anos, em que o Partido Socialista está no governo, e também vamos ter eleições autárquicas em todos os concelhos do país e com 21 batalhas autárquicas diferentes no Estado Central. Quais pensa que serão os seus desafios nestes 2 anos?
Eu sou candidato com o lema proximidade e confiança. Quem me conhece sabe que eu sou naturalmente uma pessoa próxima nos desafios políticos, próxima de estar no terreno, próxima de estar nos conselhos e obviamente o grande desafio político será as eleições autárquicas de 2021. Mas também defender uma região. O Distrito de Santarém tem de defender uma região, tem de conseguir ter força regional. As duas comunidades intermunicipais por si têm força, mas têm de se juntar também em muitas matérias e de ser capaz de defender uma força regional. A regionalização é um tema muito importante e que deve ser agarrado, assim como também defendermos que o Distrito de Santarém, em conjunto com o Oeste, se construa por si como uma região. Esta é a escola Santiria, uma escola onde eu andei do 5º ao 9º ano. Fui número 11, penso que o número 10, do 5º A da turma que foi inaugurar esta escola. Na altura nem tinha ginásio e ainda apanhei a escola rapidamente em obras. Vi estrear esta mesma escola. Faço parte do primeiro grupo de alunos que fez contínuo nesta escola do 5º ao 9º ano. É uma escola que hoje não tem o número de alunos que tinha naquela altura, mas é uma das escolas mais recentes do mar. Na altura éramos muitos alunos, até porque havia aquele ímpeto de ser uma escola nova, e pronto, aprendi aqui muito certamente, também brinquei aqui muito. Que tipo de criança que era o nesta altura? Traquinas, quietinho, estudava muito, não estudava muito? Que tipo de criança? Era assim, digamos assim, não era propriamente um dos melhores alunos, também não era dos melhores. Fazia algumas asneiras, como é natural, mas era sossegado. Então, neste período era radical, não é? 14 anos era um radical, 14, 15 anos? Era alguém que queria mudar a sociedade instantaneamente. Na altura filiei-me na Juventude Comunista Portuguesa. Estamos a falar do meu período também de t-shirt do Che Guevara. Estamos a falar de um período muito curioso da minha vida, que se desenvolveu aí até aos meus 18, 19 anos. Ainda hoje continuo a querer mudar a sociedade para melhor. Se eu hoje sou de esquerda, também tem muito a ver com estes pressupostos e tenho muito orgulho nesses momentos e nesse passado. Acabei depois por filiar na Juventude Socialista já quando estudava no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com 20 ou 21 anos, com 20 anos. E depois tenho todo o percurso dentro da própria Juventude Socialista que é conhecido, mas o meu interesse político, a minha atividade política começou antes disso e não tenho nenhum problema em falar desse período, muito pelo contrário, é um período muito marcante em que eu fechava a escola com cadeados, recordo perfeitamente, era um terror desse ponto de vista, mas era bom aluno. No 11º não era propriamente um aluno de exceção, no 12º, quando quis entrar para o Instituto Superior de Economia e Gestão, para me licenciar na Economia, acabei por ter um conjunto de boas notas. Também disse que foi aqui que se interessou por Economia. Alguma razão em particular para se ter interessado por Economia? Eu fui para Económico e Social na altura porque gostava de duas áreas, gostava de Matemática, ao mesmo tempo gostava de História. E decidi ir para o curso de Economia. Depois fui-me interessando por Economia e toda a ciência económica, que depois acabei por me licenciar nessa matéria em Lisboa, especialmente porque permite ao mesmo tempo o conhecimento matemático simultaneamente com o conhecimento de ciências sociais, como mais nenhuma ciência permite. E foi isso que na altura me deu interesse e ainda hoje é o que me agrada na economia. E se calhar fez hoje dinheiro à política também. Também pode ajudar na questão da política, mas isso, um agente político pode ser licenciado em qualquer área ou pode não ter curso superior, não será só propriamente por aí, mas tenho esse desiderato. O que é para si a política? A política é a capacidade de conseguirmos mudar a sociedade, a capacidade de tentarmos colocar a sociedade
para os nossos vizinhos, para aqueles que nos cruzam connosco todos os dias, como um lugar melhor. Eu defendo uma política de proximidade, defendo a capacidade que os políticos têm de resolver os problemas concretos das pessoas, seja os problemas da saúde, seja os problemas ambientais que as pessoas também cada vez mais colocam, seja os desafios futuros também da sustentabilidade, seja também a defesa dos próprios valores tradicionais que cada pessoa defende. Alguns dirão que é demasiado novo para os cargos que já exerceu e que exerce atualmente. Que resposta é que poderá dar a quem observar isto? A idade é um problema que passa com o tempo. Conheço o conceito todo, quer pelas funções políticas que desempenhei como Presidente do PS Tomar, quer como autarca, quer também o facto de ter trabalhado na Câmara Municipal, quer também por muitas campanhas, digamos assim, no Conselho de Tomar. Conheço o conceito todo de uma ponta à outra nas suas antigas 16 freguesias, atuais 11 freguesias. Um conceito extenso, dizia-me, não é? Um concelho extenso, com muitas diferenças, que vem desde o norte do concelho, ali na zona da Serra Junceira, das Olaias, o denominado Nordeste, onde se apanha a Serra Tomar, até ao sul do concelho, ali na freguesia da Acesseira. Por exemplo, agora que muito que é falado da base de Tancos, a própria base de Tancos tem uma parte no concelho de Tomar, na freguesia da Acesseira, que muita gente não conhece. Tivemos esta manhã a correr vários sítios da sua infância, da sua família, das suas memórias. Eu perguntava-lhe uma pergunta que ainda não fiz. Teve uma costela comunista, mas optou pelo socialismo. O que é que o fez aderir ao socialismo? Uma questão de convicções. Eu percebi que o modelo marxista-leninista, digamos assim, não era um modelo que constituía o desenvolvimento da sociedade. Respeito muito o marxismo, respeito muito o Partido Comunista Português, mas não acredito na sua forma de ver a sociedade através de uma divisão do proletariado e através de um conjunto de matérias que certamente não são aquelas que levam ao desenvolvimento, até porque coloco a liberdade tão importante como a igualdade. Não vale a pena existir igualdade se não existir liberdade. Já alguma vez votou contra a linha do partido? Já alguma vez votei contra a linha do partido. Está a falar na Assembleia da República? Na Assembleia da República ou mesmo na Assembleia Municipal? Na Assembleia Municipal, sou o líder da bancada do PS na Assembleia Municipal, por isso a minha votação acaba por ser a do partido. Na Assembleia da República, em algumas matérias, digamos assim, de regionais, já o coloquei, primeiramente as questão das portagens, para dar um exemplo, e também em algumas matérias relacionadas, por exemplo, com a Catalunha, ou também em matérias relacionadas com o direitos de liberdades e garantias, onde, por exemplo, votei a favor da discriminação da educação de cannabis. A sério? Porquê já agora? Pelo mesmo pressuposto da liberdade, defendo que qualquer pessoa deve ser livre, se a pessoa quer consumir um produto, deve ser livre de fazer, até porque é possível fazê-lo em segurança e com garantias do que não fazer. Ali ao fundo temos o rio e todo este terreno vai desaguar no rio Nadal. Do outro lado já é Marmelais também, ainda no conceito de mar, mas temos aqui este é o local onde os meus avós estavam. A proximidade com o rio, o facto de ser a casa em Carvalho de Figueiredo, mais próxima do rio, fazia com que muitas vezes a casa dos meus avós ficasse em cheia, debaixo da água, e o que também tinha as suas partes engraçadas, porque muitas vezes não conseguíamos aqui chegar e muitas vezes ficavam retidos nesses fenómenos que são naturais e que continuam a existir. Era um agricultor. Disse que o seu avô era ferroviário? O meu avô ferroviário e a minha avó vendia no mercado. Mas depois também faziam muita agricultura, porque todo este terreno faziam desde batatas a tomates, a todo esse tipo de agricultura,
nozes, vendiam na feira dos frutos secos em Tomar as suas nozes, ou seja, misturavam aquela que era uma agricultura também para vender no mercado, e o meu avô era ferroviário. Eu nunca o conhecia a trabalhar como ferroviário, porque quando eu nasci ele já se tinha reformado, mas era esse o seu propósito. Disse que o seu bisavô andou na luta dos monárquicos, não tem ligação à nobreza, não? Não. O meu bisavô era oficial, não, era militar da Guarda Real, e esteve ligado na altura ao corpo que defendia, que tinha que defender o rei, e esteve presente no regicídio do rei Dom Carlos. Ele estava presente, e isso fez com que ele também durante um período fosse perseguido. Tenho alguma pena de não ter em minha posse, nem ter conhecimento disso, mas aparentemente o meu bisavô terá deixado um conjunto de escritos sobre esse tempo, que depois ao longo dos tempos foram-se perdendo. Uma igreja que eu gosto muito, uma igreja que simboliza também a ordem dos Templários, a ligação de Tomar aos Templários, onde são também sepultados os antigos irmãos mestres da ordem, e é a igreja que mais gosto em Tomar, do ponto de vista histórico também é mais interessante, e numa fase da minha vida também é uma igreja em que eu, com os meus 12, 13 anos, 14 anos, também auxiliava na realização dos momentos religiosos como acólito, e também faz parte da minha vida, e a igreja não deixa de ser um local no qual eu gosto de estar, e esta igreja simboliza para mim toda a história de Tomar, porque era a igreja que era, no fundo, a igreja a seguir ao Convento de Cristo que mais simboliza toda a história templária, e é o único local dentro da cidade que simboliza essa história. É católico? Sou. Qual é a sua relação com a religião, se quiser desenvolver, claro? É uma relação que já foi de bem mais proximidade do que é hoje. Mas nunca coloquei de fora esse pressuposto. Sou crismado. Hoje não frequento como frequentava no passado a igreja, mas perante a pergunta se sou católico, a minha resposta é que sim. Sim. Mas eu acho que é um pressuposto muito importante. Eu acho que devemos, uma pessoa quando é eleita para um partido político, deve no essencial ter a responsabilidade da disciplina de voto, porque não está-se a representar ela própria, está-se a representar o partido. E a menos que sejam questões de natureza regional, onde o interesse regional esteja em causa, ou em questões de consciência, em que a nossa consciência também esteja em causa, o pressuposto base deve ser o de votar ao lado do partido, porque o partido tem órgãos, e se o partido decide votar de determinada forma, eu acho que essa é a responsabilidade também dos deputados assumir essa responsabilidade, porque senão vivíamos numa anarquia e nada era governável. Na altura, filmes, para ver, eu vi muitos filmes, e uma das paixões que eu tenho é sobre cinema. Eu próprio já escrevi sobre cinema há uns anos atrás. A sério? Para revistas, jornais? Para o jornal local, e eu tenho uma grande, escrito um programa também de rádio sobre cinema. Tenho um grande gosto na área do cinema, e um grande interesse na área do cinema. A crónica chamava-se Paraíso do Cinema, e aqui requisitei muitos dos filmes clássicos a nível de cinema no meu ensino secundário e na minha faculdade. Filme favorito, antes de... Filme favorito? Tenho vários, mas queria talvez o Padrinho 2. Porquê Padrinho 2? É um filme inteligentíssimo, com uma capacidade de demonstrar os limites humanos, mas toda a trilogia do Padrinho. O Cinema Paraíso é um filme notável. Também gostaria de colocar nos filmes favoritos o Apocalipse Now, e no fundo tenho muitos filmes de qual gosto, apenas coloquei aqueles que são mais marcantes: a trilogia do Padrinho, o Apocalipse Now e o Cinema Paraíso, mas ainda hoje gosto muito de cinema. Gosto muito
Aqui na biblioteca também requisitava livros, e ainda hoje gosto de fazer. Comecei a ler um conjunto de obras, desde mais romances. Eu gosto muito de José Saramago, desde o Levantar do Chão, ou o Ensaio sobre a Cegueira, ou o Ensaio sobre a Lucidez. O Ensaio sobre a Lucidez já li depois daqui, porque é mais recente. Ao próprio Memorial do Convento, ao Evangelho segundo Jesus Cristo, são vários dos livros que eu gosto de José Saramago, A Jangada de Pedra, mas também livros de outros autores que aqui requisitei, desde a náusea do João Paulo Sartre, passando por livros por outro tipo de livros mais políticos, menos políticos, mais romanceados, menos romanceados. Acabei por muito usar esta biblioteca, mas também para começar a estudar livros de política, e acabei por aqui também ler muitos livros de política aqui também nesta biblioteca, e isso é algo que eu gostaria também de colocar. O Padrinho ao Sartre tem uma veia existencialista, não? O Padrinho ao Sartre, sim. Esta é a minha vertente esquerda. Eu gosto muito de João Paulo Sartre, gosto muito da filosofia existencialista, e também de toda... Isso percebeu pelos filmes que lhe disse, estão todos mais ou menos dentro dessa mesma linha. É uma linha um pouco ligada àqueles movimentos sociais e políticos da década de 1960, 1950, 1970. Também tem muito a ver com a minha própria juventude e com a minha própria adolescência, em que estive sempre ligado a movimentos sociais, de luta contra um conjunto de opressões, e também essas leituras advêm desse período, mas ainda hoje gosto muito de ler. Como é que Lisboa se olha para o interior, nomeadamente para esta zona de Tomar? Tem alguma percepção? Em primeiro lugar, eu tenho muitas dúvidas sobre a expressão interior. Considerar territórios que estão a menos de 100 km da costa como interior, acho que não faz muito sentido. Obviamente temos um problema demográfico no país, temos um distrito em que apenas 2 concelhos não estão a perder população, o distrito está a perder muitos habitantes, não podemos esquecer que ainda há bem pouco tempo elegemos 10 deputados, e elegemos 9, estamos em queda populacional, mas também não podemos ter a visão do interior, dos coitadinhos do interior, não. Somos próximos de Lisboa, temos que ganhar com essa proximidade. Temos concelhos, o Distrito Santarém com 30 km de Lisboa e 40 km de Lisboa. Temos concelhos que os mais distantes estão a 100 e poucos km de Lisboa. Por isso não somos propriamente interior, temos características de baixa densidade num conjunto de territórios. Isso deve-nos olhar para as oportunidades que esses concelhos têm. Por isso, acho que o Distrito de Santarém, assim como todo o país, é visto em Lisboa como muitas vezes algo que se deve submeter aos interesses do Poder Central, e eu aí discordo. Por isso, acho que temos que saber dizer que não a Lisboa quando é preciso dizer que não a Lisboa. Eu procuro ser a voz do Distrito de Santarém em Lisboa e não a voz de Lisboa no Distrito de Santarém. Não esquecendo que é bem mais interessante muitas vezes uma lógica de cooperação e diálogo do que uma lógica de conflito, que normalmente também não leva a lado nenhum, essencialmente. Marca esta vantagem Neste ponto onde está, quais são as suas ambições a nível político? Eu não coloco a minha vida desse ponto de vista, condições longínquas e com objetivos longínquos. É uma questão de desafios que estão sendo colocados a cada momento. Estou e estarei disponível para aqueles pequenos desafios que vou tendo, quer em nome do Partido Socialista e respeitando o Partido Socialista, que eu acho que isso é o mais importante, não colocando objetivos, sejam eles quais forem, no curto ou no médio prazo. Ministro, Presidente da Câmara, não? Não me coloco com esse tipo de objetivos colocados,
estando sempre, obviamente, disponível para aqueles que são os combates do Partido Socialista. A nível nacional do século XX, e um conhecido marense que era Nini Ferreira. Pela região, que temas são pertinentes a nível da região? Começando logo com um tema que é muito caro à maioria da região, que é as acessibilidades, as infraestruturas. O Distrito de Santarém precisa resolver algumas questões de infraestruturas. O Plano Nacional de Investimentos prevê alguns investimentos no Distrito de Santarém, nomeadamente a questão da ligação do IC9 com uma ponte ali entre Constância e Barra Abrantes, também a questão da ligação do IC9 entre Fátima e A1, digamos assim, também a questão da recuperação das pontes, seja a da Chamusca, seja a de Constância, seja aquela que é a ponte Rainha Dona Amélia entre o Conselho de Cartaz e o Salvaterra de Marcos, e também o desvio da linha do Norte, que são mais de 200 milhões de euros de investimento. Temos que garantir que esses investimentos vão para a região, mas também garantir que outros sejam possíveis. Acho que não faz sentido nenhum a não resolução do problema do IC3. Não podemos continuar a permitir que caminhões, mercadorias com produtos resíduos, alguns tóxicos, atravessem um conjunto de concelhos do nosso distrito, nomeadamente a Chamusca, Alpiarça e Almeirim. Que, por exemplo, o Conselho da Chamusca, que tem ao longo dos anos recebido aqueles que são os produtos tóxicos e também os problemas ambientais do país, ou seja, através do Ecoparque de Raval, não tem uma acessibilidade condigna. Acho que esse problema tem que ser resolvido. E, obviamente, um problema grave do Distrito de Santarém, que eu há pouco já abordei, que é a demografia. A demografia é crucial. Temos que resolver o problema demográfico, temos que cortar com o perda de população, e isso só pode ser feito através da criação de emprego, mas também de resolver o problema da habitação. Não é aceitável que, por exemplo, no concelho em que estamos, uma casa para arrendar tenha um custo superior, se formos a falar de um T2 ou de um T3, superior a 550 ou 600 euros. Que jovem família é que se consegue constituir em Tomar com uma taxa de custo destas? Quando, por exemplo, o rendimento médio no distrito anda na casa de 800 e poucos euros, como é que é possível? Ao mesmo tempo, temos taxas de esforço superiores a 50% a 60%. Como é que é possível colocarmos os jovens a viver no distrito? E aí esse é um problema. Também, obviamente, a questão da mobilidade. A questão dos passos sociais do programa de apoio à redução tarifária permitiu ganhos muito interessantes a alguns concelhos, nomeadamente nos concelhos com ferrovia, o Livramento, Santarém, Tomar, Cartaxo, entre outros, uma significativa redução no preço dos passos de quem se transporta diariamente, nomeadamente para a Metropolitana de Lisboa. Estamos a falar de reduções na casa dos 200 para os 100 euros, mas também é importante garantirmos a mobilidade dentro da própria região e também que mais apoios existem nessa mesma mobilidade. Por exemplo, acho que um projeto que um dia temos que pegar com muita firmeza é garantir que, por exemplo, aquela que é a coroa suburbana do comboio suburbano de Lisboa chegue ao Santarém, ou mesmo ao entroncamento, permitindo ganhos também de escala e naqueles que são os benefícios quer para o ambiente, quer para a nossa população. Outra matéria importante é a questão do ambiente. Hoje falamos muito de clima, falamos muito de ambiente, falamos muito de alterações climáticas e temos várias questões ambientais no distrito importantes, desde o Tejo, com o debate sobre a poluição, o debate sobre os caudais, aqui bem próximo de nós o Rio Nabão, onde temos de uma vez por todas resolver os problemas dos focos de poluição, o Almonda, o Sorraia, as questões de poluição também no Concelho de Alcanena, entre outras que merecem a nossa atenção e a nossa abordagem. O que é que pensa deste programa do Governo para trazer pessoas para o interior? Vai resolver mesmo o problema? É um programa que permite algumas pessoas fixarem-se no interior. Obviamente que não, por si não resolverá todos os problemas, mas é um instrumento entre vários que permitirá as pessoas fixarem-se e investirem no interior. Não acredito que uma solução por si seja milagrosa, acredito num conjunto de soluções e políticas públicas conjuntas. E em termos nacionais, quais são as grandes preocupações em termos nacionais? Aqui há pouco falou-se, o tema do país era a eutanásia, agora com o Covid desapareceu completamente. Que preocupações é que o movem neste momento? Estamos a falar de assuntos que eu considero, independentemente da minha opinião pessoal sobre cada um dos assuntos, que eu considero laterais. Acho que temos que garantir que o crescimento económico continua forte em Portugal. Até porque eu coordeno o PS na Comissão de Economia e tenho essa preocupação. Portugal continua a crescer acima da média europeia. Obviamente estou preocupado com os efeitos desta crise de saúde pública na economia europeia e mundial e obviamente necessariamente na economia portuguesa.
termos países completamente fechados na Europa, obviamente vai ter consequências gravíssimas do ponto de vista económico. E o nosso ponto central, na minha opinião, deve ser a economia, deve ser o emprego. Não esquecendo que Portugal hoje tem uma taxa de desemprego das mais baixas de sempre. Foram criados nos últimos anos mais de 350 mil postos de trabalho. Temos uma taxa de desemprego muito fraca, muito baixa, mas também temos que garantir que, por exemplo, o salário mínimo cresceu muito, mas temos que garantir que os salários médios também se equiparam e cresçam, porque senão acabamos por uniformizar tudo por baixo. E temos que garantir que as nossas empresas têm capacidade de resposta. No fundo, eu acho que a minha principal preocupação para o país, para o futuro, é garantir que Portugal continua na cena do crescimento económico, garantir que as pessoas continuam na cena da recuperação salarial, fazermos uma transição ambientalmente justa, porque Portugal tem que perceber que será dos países mais afetados pelas alterações climáticas e precisa de responder a esses desafios, mas mantendo o crescimento económico e mantendo também essa realidade, ao mesmo tempo que garante que alguns problemas, como a habitação, que eu há pouco coloquei, são resolvidos. E, por exemplo, a questão da habitação, Portugal durante anos e anos e anos não tem política pública de habitação. Basta perceber o seguinte: na Europa, a média da habitação pública anda na casa dos 5 a 10%. Em Portugal está nos 2%, um número miserável. Porque em Portugal sempre se olhou para a habitação pública como apenas uma resposta àquela que é os casos socialmente mais relevantes, ou seja, a habitação social. Mas a resposta à habitação pública também deve ser dada, como é na Europa, em todos os outros segmentos. E isso obriga-nos a um investimento claro na habitação pública. Sabemos que alguns fenómenos, como os vistos de gold, como também o excesso de alojamento local em alguns locais, pressionou muito a lei da oferta e da procura, aumentou muito os preços, também no Distrito de Santarém, e devemos encontrar respostas para essas matérias. Eu direi que estes são os temas que eu julgo essenciais, além de garantir uma transição demográfica correta. Portugal tem um problema demográfico que todos os países do sul da Europa têm, com muito poucos nascimentos, e só se pode resolver, também sejamos claros, através também de imigração, mas temos que garantir que essas pessoas que chegam ao nosso país tenham a qualidade de vida e tenham também respostas sociais para não ficarem excluídas. Acho que este é os grandes desafios que temos enquanto país. Perguntei sobre as suas ambições políticas, agora fazendo uma pergunta mais ampla. Quais são os seus projetos de vida? Algum sonho que ainda gostaria de ver realizado? Do rapazinho que andava de bicicleta aí a correr o concelho todo, ao político que é hoje, onde é que gostaria de se ver no futuro? Há algum sonho que gostasse de ver concretizado? Continuar a mudar a nossa sociedade, continuar a lutar com a mesma força de vontade que sempre tive, e garantir uma melhor sociedade para todos. No fundo, é os meus objetivos. Um bocado difícil. Como dizia o poeta, o sonho que manda a vida. Talvez a minha vertente ali existencialista, como falávamos há bocadinho, coloco nesta matéria, mas acho que podemos ajudar a construir. Se todos nós ajudarmos um pouco a melhorar a nossa sociedade vai ser melhor.